Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Talvez você não tenha entendido bem todo o conteúdo destas palavras, mas agora é a tua fé quem determina o que você vai receber. Por isso eu quero te perguntar: quem aqui crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim com a mão, glórias a Deus. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique ao Senhor. Glórias e aleluia ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Aleluias. Queridos irmãos, algumas considerações iniciais aqui eu considero muito importantes. A primeira delas é aquilo que eu desejo que seja assim também na vida de todos os que estão aqui, assim como o testemunho ser na minha, que a Bíblia Sagrada é para mim a palavra do Senhor. Não apenas um livro que contém, ou uma coleção de livros que contém a palavra, mas ela é a própria palavra do Senhor. É a única fonte de fé e prática para nós. Amém? Desejo que você também aceite isso no teu coração. A Bíblia, ela tem um só autor, que é o próprio Espírito Santo, que usou aproximadamente 40 homens para escrevê-la. E o Apocalipse foi escrito por aquele que também escreveu o 4º Evangelho, 3 cartas no Novo Testamento, além do Apocalipse. Estamos falando do apóstolo João. Amém, meus amados? É interessante que este livro, tão enigmático para muitos, ele inicia aqui, já desde o versículo 1, capítulo 1, com a seguinte descrição: trata-se da revelação de Jesus Cristo. Então, apesar de conter muitos símbolos e uma linguagem tantas vezes difícil, mesmo de entender, ele é aqui um livro para nós de revelações, ou seja, coisas que o Senhor faz questão que a gente saiba. Amém, amados? Muito bom. Agora,
nós temos logo no início do livro do Apocalipse, o Senhor Jesus ordenando que o apóstolo João escreva cartas para 7 igrejas que conhecemos aqui como 7 igrejas da Ásia. Amém? 7 igrejas da Ásia. Não existiam apenas estas 7 igrejas. Já naquele tempo, muitas outras existiam. Mas há algo interessante aqui que eu quero compartilhar com a igreja e ao mesmo tempo dizer o quanto eu amo a Bíblia Sagrada. Porque apesar da Bíblia ser a mesma em todos os tempos, todo dia ela é capaz de trazer para mim uma novidade. Amém? E eu quero que isso aconteça na tua vida também, né? E essas novidades, elas vêm às vezes de coisas pequenas, como por exemplo, o que a gente pode observar aí já no primeiro versículo que nós lemos, quando diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso. É no versículo 1, minha amada, tá? Né? Ao anjo da igreja em Éfeso, e não diz igreja de Éfeso. Nas traduções diversas, né, a mensagem é a mesma, com palavras às vezes um pouco diferentes. Por exemplo, hoje eu estou usando a nova versão internacional, a NVI. Normalmente eu tenho aqui a ARC, né, Almeida Revista e Corrigida. Aliás, eu estou com ela aqui, só imprimi aqui os versículos na NVI, porque entendi que eram palavras mais fáceis da gente entender, né? Mas tem uma coisa que eu gosto também na ARC, não sei se a Raíza consegue trocar aí de NVI para ARC, pronto, já trocou, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Sabe, amados, isso faz a gente pensar e entender que a igreja, né, ela não está resumida em congregações locais, como por exemplo era lá em Éfeso, né, e como por exemplo é aqui hoje em Jundiaí. A igreja, ela é uma só, né? Ela é única e muito grande, amém? E as congregações locais, elas estão em algum lugar, mas fazendo parte de uma única igreja, uma igreja que a gente pode chamar de universal. Amém, meus queridos? Então, estas palavras que a gente tem nas 7 cartas que Jesus mandou escrever para as 7 igrejas da Ásia, obviamente não eram apenas para aquelas igrejas, mas aquelas igrejas, aquelas 7 igrejas, elas representam todas as outras que existiam naquele tempo e também todas as que existem até os nossos dias. Amém, meus amados? Bom, essas foram as considerações iniciais. Agora quero dizer assim, quero até pedir para a Raíza colocar para mim aí o versículo 4. Porque, e aí de preferência na NVI, amém, está aí. Esse é, meus amados irmãos, o versículo mais famoso desta palavra, né? Quero até pedir para levantar a mão aqui, quem uma vez pelo menos já ouviu falar aí, né, deste primeiro amor. Olha, você deixou o teu primeiro amor. Quem já ouviu? Olha quanta gente, né? A maioria, amém? Esse é o versículo mais famoso. E claro que a gente vai falar sobre ele. É fundamental entender o que está aí, porque nós vivemos num tempo, meus amados irmãos, em que as pessoas estão buscando a todo custo, e isso acontece nas igrejas, todas elas, né, aquilo que elas podem receber, aquilo que elas podem ganhar. Eu posso falar das coisas que são necessárias, que as pessoas precisam e buscam. Eu não quero dizer que há alguma coisa errada em buscar, mas quero dizer que nessa ansiedade, nesse esforço que se faz
para receber coisas, muitas vezes não se preocupam com aquilo que nós já temos e podemos perder. Agora, observem o versículo seguinte, depois a gente pode voltar nesse. Versículo 5 diz assim: lembra-te de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. E Jesus diz mais, é Jesus quem diz: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Amém? Queridos, Jesus está aí, num tom bem claro, dizendo: se você não fizer o que eu estou aconselhando, ele não diz que vai mandar alguém, ele não fala que é o inimigo quem vai fazer, ele não fala que é um irmão que vem te tomar, ou que alguém da tua família, uma pessoa do teu trabalho, ou qualquer um que você conhece, vem para tirar o teu candelabro. Ele diz: eu mesmo virei a ti. Virei a ti. Coloca na ARC para você ver. Ele diz: eu mesmo virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, que é a mesma coisa que um candelabro. Então eu queria muito que todos nós pensássemos juntos aqui neste presente que Deus nos deu, porque isso não foi você que comprou, isso não foi você que construiu, isso é algo que Deus te deu. Ele te deu um candelabro ou castiçal, como queira chamar. Isso que é um dispositivo de iluminação. Quem está me entendendo? Faz um sinal. Você sabia que Deus deu a cada um de nós um dispositivo de iluminação? Algo que está ali colocado estrategicamente, delicadamente colocado no lugar que nós precisamos. Você sabia que o Senhor quer que você enxergue teus passos, quer que você entenda tudo o que está acontecendo ao teu redor? Você sabia que Ele dá direção para a tua vida, e que através deste candelabro, desta luz que Ele deu para mim, e deu para cada um dos que creem, o que Ele quer? Quer te apontar uma direção, quer que você enxergue o lado certo, quer que no meio de um mundo de trevas, como nós vivemos hoje, você saiba o caminho a seguir. Isso significa que Ele não quer te deixar sozinho. Isso significa que não é você quem tem que adivinhar qual é a direção segura para a tua vida, mas que Ele próprio te deu esta iluminação, esta luz, colocou estrategicamente. Sabe, é como um farol de um carro que, ao andar à noite numa estrada escura, precisa do farol. Quem que consegue andar sem um farol ligado? E se você apenas ligar uma lanterna, você já viu a dificuldade? Pois o Senhor te deu um candelabro perfeito. O Pai das luzes deu a cada um dos seus filhos um dispositivo de luz. Amém, amados? Luz é coisa de Deus. A claridade é do Senhor. Andar de dia é o desejo do Senhor para a vida de todo aquele que crê. Amém, irmãos? E se eu falar em trevas aqui, todo mundo vai saber de quem eu estou falando, e de onde vêm as trevas, e de como ela funciona. Pois então, meus queridos irmãos, nós precisamos tomar cuidado para não perder este candelabro. O candelabro é algo que nós podemos perder. E por que, meus queridos? Por que isso acontece? É porque hoje estamos aqui se reúne uma parte da igreja, é uma pequena congregação. Se você prestar atenção nos movimentos, ou se você ficar mais tempo com esse povo que está aqui, incluindo a mim, você certamente vai ver alguma coisa
que você não gosta, que não te agrade. Mas infelizmente hoje é também muito fácil observarmos, principalmente com a tecnologia, com as ferramentas de comunicação que a gente tem, quantas coisas absurdas estamos vendo, quantos movimentos de trevas nós estamos vendo num lugar onde a luz deveria prevalecer. Quem está me entendendo? E eu não vou ficar dando muito exemplo aqui, porque sim, não me importa falar em denominações, em ministérios. O que nesta noite importa, meus amados, é que diante de tudo que nós podemos ver, tantos absurdos, tantos movimentos antibíblicos, tantas coisas que colocam o homem no centro das coisas, quando na verdade quem tem que estar no centro é sempre o Senhor Jesus. Se você já sabe disso, dá um glórias a Deus aí bem forte. Toda vez que a gente tirar Jesus do centro, as coisas vão ficar ruins. Não demora muito e as perdas vão aparecer. Por que tem tanta gente perdida? Por que tem tanta gente hoje sofrendo? Não pela circunstância em si, mas porque não consegue enxergar onde vai chegar, para onde tem que ir, o que vai fazer amanhã cedo, como você vai tratar dessa enfermidade, como você vai lidar com este relacionamento quebrado, como você vai resgatar esse filho que está perdido, como que você vai tratar deste coração teu, cheio de problemas, cheio de sentimentos errados, cheio de dúvidas. Eu creio que eu esteja falando não com todos os irmãos, mas com muitos deles. Amém, meus amados? E se for o teu caso, saiba que quando Jesus diz, se você não se consertar aí, eu mesmo vou descer e vou tirar o teu castiçal. Você que tem um castiçal, um candelabro no lugar certinho, eu vou tirar ele daí. Eu vou tirar. E aí muitos podem pensar como Jesus vai fazer uma coisa dessa comigo. Irmão, irmã, eu não quero de forma alguma sair daquilo que a própria palavra revela. Jesus diz, eu vou e tiro. E se você me perguntar, mas como? Jesus não é amor, como que ele vai fazer isso? Eu vou te responder do modo como eu posso, por conta da palavra que eu tenho em minhas mãos e você também tem. Ele não diz por quê, mas ele diz que vai tirar. Agora observem, parece, quando Jesus fala que desce, que pode descer e tirar, dá a impressão que ele está falando com desviados, ou dá a impressão que está falando com aquele que não crê, dá a impressão que está falando com aquele que não faz parte de igreja. Mas, amados, eu quero que você entenda, ele está falando com a igreja de Éfeso. Mas você pensa que era uma igreja ruim? Você pensa que era uma igreja de mau testemunho? Ao contrário disso, ele só tem elogios. Você vai observar isso comigo, se você voltar aí no versículo 2, quando ele diz, eu conheço as tuas obras, é a mesma coisa que dizer, eu sei o que vocês fazem, eu sei como vocês têm se movimentado, eu sei como vocês agem, e não somente, lógico, ali no meio da congregação, mas sei como vocês agem quando estão em casa, eu sei como você faz, eu sei das tuas coisas, no meio da tua família, no trabalho, na rua, e onde quer que você esteja, eu conheço vocês. Irmãos, saibamos todos de uma coisa, Jesus conhece a gente muito mais do que qualquer outra pessoa, e muito mais até do que nós mesmos, você pode crer? Por isso ele conhece e sabe, mais do que qualquer outra pessoa, tudo o que nós precisamos. Sim, ele sabe de tudo o que nós precisamos. Ele escreveu para aquelas 7 igrejas, e para cada uma delas, ele deu o seu parecer. Isso me faz pensar que se nós
Individualmente, agora eu falo como pessoas. Tem o nosso parecer a respeito da igreja, seja olhando para um prédio, seja olhando para uma denominação, seja olhando para um ministério qualquer, a gente tem o nosso parecer. A gente diz assim: eu acho que isso é legal, eu acho que esses irmãos aí estão bem. Já olhando para outro lado, você diz: olha, eu não gosto disso, eu acho que isso está errado, esse negócio de só falar de dinheiro está errado. Também acho que só falar de dinheiro está errado. Esse negócio de ficar falando em línguas sem ter um intérprete, eu acho errado. Bom, irmãos, eu vou para a Bíblia e vejo que é de fato errado. Mas são pareceres, são os relatórios que a gente faz a respeito de igreja. Essa igreja é muito pequenininha, eu não posso me misturar aqui, porque todo mundo vai saber da minha vida. E um outro vai dizer, e vai ter o seguinte parecer: mas essa igreja é muito grande, 2.000 pessoas, como eu vou poder conhecer meus irmãos, como eu vou poder ser da mesma família de fé, se quem está sentado do meu lado eu não sei nem o nome dele, como é que eu vou chamar de irmão? E assim são pareceres, são relatórios que a gente faz. Agora eu quero te dizer que se nós fazemos os nossos relatórios e damos os nossos pareceres, Jesus também dá o seu parecer em relação a mim e em relação a cada um de nós. Amém? Dá para dizer um amém bem forte? Amém. Então Jesus tem um parecer a teu respeito. Você não está fora do radar do Senhor Jesus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, diz um salmo que não consigo me lembrar qual é. Amém, amados? Mas sei que você confia. Então o Senhor tem um parecer a teu respeito. Pode ser que você não queira saber qual é. Pode ser que você realmente opte por ter somente aquilo que você mesmo pensa de você. Pode ser que você queira ficar com o teu relatório. Olha, eu sei que eu não sou lá essas coisas, mas assim, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa honesta, eu não desejo mal para ninguém, né? O que eu posso fazer de bom eu faço, e quando eu não posso, eu não faço, mas também mal eu não vou fazer. Quem conhece esse tipo de conversa aí, faz um sinal assim? É isso. Parece que ao nosso próprio parecer, somos sempre bonzinhos, estamos sempre fazendo o nosso máximo, estamos sempre nos esforçando para fazer o melhor e ainda dizemos, é para o Senhor. E amém, irmãos? Porque é mesmo, muita coisa que nós fazemos é para o Senhor. E se você quer saber, tudo o que você faz para o Senhor é visto por Ele. Amém? Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Que haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E sabe qual é a função, o propósito desse tribunal pelo qual todo crente salvo? Esse tribunal aí não é para dizer quem vai se salvar e quem não vai. Esse tribunal é para dizer qual vai ser o teu galardão, qual será a tua recompensa, crente. Então, para aquele que pensa que está fazendo e está sendo à toa, não está valendo nada, não está te voltando nada a teu favor, você trabalha, você se esforça, você prega o Evangelho, você é fiel, você contribui na obra do Senhor, ajuda os necessitados, participa dos eventos da tua igreja, ajuda os teus familiares, glórias a Deus, meus amados. Só não acho que você é muito bonzão, não. Lembra daquela palavra? Lembra? Lembra da palavra do outro domingo? Não diga no teu coração que foi você que realizou pela tua justiça, viu? Porque é Deus quem está fazendo através de nós. Então vamos baixar a bola, né? Vamos baixar a bola. Vamos entender que sim, é muito bom fazer, mas é bom também saber que o Senhor vai, na sua grande, infinita, infalível justiça, dar a cada um de nós segundo as nossas obras. Então não misture as coisas. Uma coisa é a fé que te leva a se salvar. Como que alguém é salvo? Aquele que crê e é batizado será? Pelo fato de crer, você é salvo.
Agora, quando eu falo de recompensa, de galardão, muita gente só pensa no presente, só pensa no que está acontecendo agora. Irmãos, eu sugiro que você não pense apenas no presente e que também não fique pensando apenas no futuro, porque o futuro tem começo e fim. Você sabia? O amanhã só é futuro hoje, porque quando chegar amanhã, o que ele vai virar? Ele vai virar o presente e depois de amanhã ele vai virar o passado. Mas eu quero muito, meus amados, compartilhar esse sentimento que vem do Senhor. Amém? Esta inspiração que nos diz para nos preocuparmos não somente com o futuro. Não há nada de errado em você pensar no futuro, mas pensar somente no futuro é um erro, porque o que nós realmente deveríamos pensar é em eternidade. Quem está entendendo? Nosso Deus é o Deus eterno, é o Deus da vida eterna. E muita gente acha que aquilo que ela não ganhar nesta vida, não ganhará jamais. Pois saibam que um dia nós seremos arrebatados, ou se morrer antes, ressuscitaremos, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. E haverá um evento chamado Tribunal de Cristo. E os galardões que a gente pode ganhar naquele dia, meus amados irmãos, você acha o quê? Que é por você gastar, que é por você desfrutar, lá no céu, num lugar onde só tem anjo, dando glória, glória, aleluia. Você acha que é um lugar chato? Você acha? Se este lugar contaminado a gente já acha bom, imagine o lugar que Deus preparou para aqueles que o amam. Imagine. Só aí de quebra tem 1000 anos, um reino milenar na terra, antes do juízo final, antes do céu da Nova Jerusalém, né? Antes, né, do lugar onde a eternidade vai acontecer, existe um reino na terra, e os galardões valerão muito a pena para este tempo. Quem deu glória a Deus é porque está começando a entender, ou porque já entendeu. Amém? Quem deu glória a Deus é porque já entendeu. Agora, queridos, vamos ver como é que era a igreja de Éfeso? Olha aí quantos elogios a igreja faz, quantos elogios Jesus faz para essa igreja. Entendam bem que não se trata de desviado. Comecem a pensar o que é esse primeiro amor. Que primeiro amor é esse? Né? Então, abandonou o primeiro amor. Isso é a mesma coisa que abandonar a fé? Tem gente que pensa que é isso. Então, por mais famoso que seja o versículo, Marivaldo, a gente às vezes não para pensar o que é esse primeiro amor que foi abandonado pelos efésios. O que é? É o que? É o meu primeiro jeito de crer? É o que? É a minha fé? Abandonou a Deus? Seria a mesma coisa que abandonar a Deus? Então entendam bem isso. Não é nada disso. Porque os efésios abandonaram este primeiro amor, mas eles, sim, eram uma congregação de qualidade. É provável que eles fossem muito melhor do que nós somos. E a gente precisa entender isso. Observem. Jesus fala assim: eu conheço vocês. Conheço o que vocês fazem. E eu conheço as tuas obras e o seu trabalho árduo. Está no versículo 2. Então você tem aí na tela. Eles trabalhavam arduamente. O que significa isso? Trabalhava muito. Então eles não eram braço curto no que diz respeito à obra. Pelo contrário, eles eram trabalhadores. Trabalhavam firmes. Outro elogio, a sua perseverança. Não eram de desistir fácil. Não eram de nos primeiros desastres, né? Nos primeiros acontecimentos, nas primeiras contrariedades, abandonar. Não, eles tinham provas como nós temos, mas eles eram perseverantes. Terceiro elogio, Jesus fala assim: eu sei que você não pode tolerar homens maus. Então, em outras palavras, eles não eram do tipo crente boca aberta, que acreditava em qualquer um, que ia atrás de qualquer conversa.
se deixava levar por qualquer promessa, pelas palavras boas que vêm ao seu coração e faz você se sentir tão bem. Eu senti uma paz naquele lugar. Irmãos, não vai muito atrás desse negócio de o que sentiu no coração, não. Presta atenção nisso. Eles viviam num meio onde existiam homens maus, mas eles identificaram, eles colocaram à prova estes homens. Eles não simplesmente diziam, está tudo bem, mas eles provavam. Como é que se prova? Deixa eu ver se ele faz aquilo que ele prega. Deixa eu ver se ele é aquilo que ele diz que é. Deixa eu ver se confere com a palavra. Deixa eu ver se está batendo com a Bíblia. E sabe qual a conclusão que eles chegaram? Chegaram à conclusão que eles eram falsos. A tela está falhando, mas você pode pegar aí na tua própria Bíblia, versículo 2 diz: eu sei que vocês não podem tolerar homens maus, pois à prova os que dizem ser apóstolos, mas descobriu que eles eram impostores. Será que isso acontece nos dias de hoje? Então, será que falsos apóstolos só tinha lá em Éfeso? Claro que não. Claro que falsos doutores, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, assim como a aberração de também existir falsos cristos. É um alerta forte da Bíblia. Mas eles foram desmascarados, foram descobertos e foi visto que eles eram impostores. E o Senhor Jesus está elogiando. É um quarto elogio. Agora eu vou para um quinto elogio, está no versículo 3. Diz assim, olha lá: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Será que Jesus pode falar isso de você, meu irmão? E claro que isso também serve para mim, né? Será que ele pode observar que você, mesmo passando por sofrimentos, e às vezes esses sofrimentos, eles não são porque você cometeu um erro no teu trabalho, não foi porque você gastou dinheiro onde não devia, não foi porque você escolheu um relacionamento errado, não foi porque você está no mau caminho, mas às vezes estes sofrimentos vêm justamente por causa do nome do Senhor Jesus na tua vida. Sofrimentos do tipo, você não diz que é crente? E aí você começa a ser julgado, você começa a ser apontado, discriminado. E Jesus vendo tudo isso, amém? Jesus vê o que você faz por causa do nome dele. Quem está entendendo? Amém, amém. E você não tem desfalecido, você não tem esmorecido, você não tem desanimado, você não tem abandonado a fé. Então Jesus está vendo isso também. Só até aí nós temos 6 elogios do Senhor Jesus. E ainda tem um 7º que está lá no versículo 6. Olha que interessante que diz aí também, né? Pode pular aí no versículo 6. Mas há uma coisa também a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então, me pergunte, o que é nicolaíta? Olha que bonito, parece um robô, né? O que é? Vamos lá, vou contar até 3. 1, 2, 3. Não sei. Eu não sei o que é. Sinceramente, a Bíblia não diz o que é. E se ela não diz, alguma coisa me diz que o que está aí é tudo que eu preciso saber. E está aí algo que eu preciso saber. Esses caras aí tinham práticas que os efésios não gostavam, aliás, odiavam, e Jesus diz, e eu também odeio. Então basta que a gente saiba que esses tais nicolaítas faziam coisas que não agradavam a Deus, né? E também não agradavam aos efésios. Todo mundo percebeu aí quantos elogios o Senhor Jesus fez para a igreja dos Efésios? Para as 7 igrejas que ele escreveu, ele falava
a respeito das coisas boas que ele via, ele falava a respeito das coisas ruins que ele via, ele aconselhava, ele fez isso para todas. E ele está fazendo isso aqui nessa noite, amém, irmãos? Se você está gostando, eu não sei, mas ele está falando no teu coração. E no meu, logicamente, porque eu já tomei minhas tundas, já coisas que eu fiz ontem, por exemplo, já tive que... Irmão, não é fácil dizer, mas olha, enfiei meu rabinho no meio das pernas e disse, Senhor, estou enquadrado nesses artigos aqui, viu? Eu estou confessando, uai, né? Porque eu não sou perfeito, e aí depois você começa a perceber, né? A hora que as coisas começam a ficar atrapalhadas, você fala, o que aconteceu? Aconteceu isso, né? Você vai escorregando para cá, escorregando para lá, né? Vai dando uma esmorecida no amor, aí você começa a julgar mais do que amar, aí começa assim. Começa assim. E Jesus vendo, isso aqui é o pior, né? Ou melhor, né? Porque ele vê e fala. E muitas vezes os que estão conosco veem e não falam. E aí a gente fica naquela do politicamente correto, né? Correndo riscos de perder coisas boas. Então, já vimos aí o que Jesus viu de coisas boas. Nós estamos falando de um crente fajuto, irmãos? Sim ou não? Nós estamos falando de um crente fiel. Nós estamos falando de um crente praticante. Evangélico praticante. Nós estamos falando. Mas aí nós vamos naquele versículo, né? Aquele versículo é que dói, né, irmãos? Aquilo ali parece uma coisa, porque está indo tudo tão bem, uma coisinha ruim, né? Bota muita coisa a perder. Por isso ele é importante para nós, o versículo 4. Ele é muito importante para nós. Não dá realmente para pular esse versículo. Porque Jesus diz, eu tenho uma coisa contra você. E essa coisa que tinha contra os efésios, muitas vezes, irmãos, está acontecendo com a gente também. Eu já me confessei aqui, estou livre, em nome de Jesus, né? Nada, eu que me cuide, né? A Bíblia diz, aquele que está de pé, vigie, que não... Então, esse é um buraco, irmão, que eu vou falar uma coisa, viu? Ou é uma pedra, como você quiser chamar, né? O buraco para cair, a pedra para tropeçar, eu só sei que é um perigo na nossa vida. A gente não dá muita atenção para isso. A gente está tão preocupado com as coisas que a gente tem que fazer, com aquilo que a gente não tem, que precisa dar um jeito de ter, né, que a gente acaba esquecendo que coisas preciosas que a gente tem podem ser perdidas, porque nós não estamos prestando atenção naquele buraco que está à nossa frente. Aliás, entre pedra e buraco, né, eu quero dizer para você que a comparação mais apropriada nesta palavra é buraco, né, porque pedra você tropeça, e o buraco você cai. Né? Apesar de que pedra também você tropeça e cai, né? Então, bom, lembre-se bem que para Jesus abandonar o primeiro amor é a mesma coisa que cair. Nós já vimos que abandonar o primeiro amor, nós já vimos que esse primeiro amor não é exatamente perder a fé, porque eles tinham fé, eles continuavam trabalhando na obra, sim ou não? Você está trabalhando, você tem fé? Isso não significa que está tudo bem. Presta atenção, porque se essa palavra vem, irmãos, é para ficar tudo bem. Então, se há alguma coisa que nós precisamos tratar, isso é igual uma dorzinha que dá, você não sabe direito, mas incomoda, passa uns dias, você fala, mas acho que não é não. É que é impressão minha, só que dá aquela pontada de novo, aí chega uma hora você fala, agora preciso ir no médico, aí vai no médico, faz um exame, aponta as predas, aí tem preda que precisa ser removida, tem preda que dói demais, né? Então essas pedras de rim, por exemplo, é um bom exemplo disso que eu estou falando. Não adianta, se ela está ali, você precisa cuidar dela, do contrário, ela acaba com você, amém? Então se tem alguma coisinha que tem que ser consertada na nossa vida, Jesus está apontando, fez um exame, faz um relatório, dá seu parecer, e ele diz o que você tem que fazer. Responde. E fazer o quê, né? Vamos logo ouvir o que o médico dos médicos fala sobre nós. Então, queridos, uma coisa que eu quero chamar a tua atenção aí, quando eu falo de novidades que a Bíblia traz para a nossa vida todos os dias, uma delas não deveria ter sido uma novidade para mim, mas acabou sendo. E se foi, foi.
quando eu estava meditando nessa palavra, me chamou a atenção isso aí que você vê. Em nenhuma tradução diz que eles perderam o seu primeiro amor. Essa tradução NVI diz que você abandonou o primeiro amor. Na Revista Corrigida, que é a que eu sempre uso, diz que você deixou o teu primeiro amor. E há uma diferença, Stephanie, entre algo que você perde e algo que você abandona. Nesta parte da palavra, o versículo mais famoso, Jesus diz: você abandonou o seu primeiro amor. Em outras palavras, quando você perde uma coisa, você perde sem querer perder. Foi sem querer. Por exemplo, perdi a chave do carro, mas você queria perder? Não. Aconteceu, daí você fica procurando, procura. Aí você vê que está onde, Zoraide? Na bolsa, né? Que nem acontece muito com você. Por isso que toda vez que ela fala perdi uma coisa, eu digo, você já olhou na bolsa? Né? Porque acaba estando sempre na bolsa. Isso é perder. Agora, abandonar, meu irmão, abandonar é algo que você faz conscientemente. Então você tem uma coisa, Jesus te deu uma coisa, e muitas vezes esta coisa é uma bênção que Ele te deu, e não é que você perdeu, não aconteceu sem querer, mas conscientemente você abandonou, você resolve dizer assim, não, eu vou largar lá. Então esse primeiro amor, ele foi largado, e não perdido. E se você costumava dizer perder o primeiro amor, para e diz, abandonou o primeiro amor. Então que primeiro amor é esse? Primeiro significa aquilo que vem antes, aquilo que aconteceu no começo. A palavra deixa claro que coisas que aconteciam naquele primeiro momento, no início da fé, em dado momento, deixou de acontecer. O que exatamente é o primeiro amor? Não é perder a fé, não é abandonar a fé, não é abandonar Deus. Você continua querendo Deus, você continua querendo ter fé. Mas o conselho de Jesus, que vem nos próximos versículos, por exemplo, 5, ele começa a te dar uma ideia do que foi que aconteceu. Então ele diz, lembra-se de onde você caiu. Então, abandonar o primeiro amor é uma queda. Quem está me entendendo? Faz um sinal. É uma queda. E qual é o conselho de Jesus? Se você caiu, se você por algum momento, você trabalha bem, você continua firme, você quer um relacionamento com Deus, você quer que as coisas boas aconteçam na tua vida, mas você deixou de lado o primeiro amor. Sabe por quê as pessoas podem abandonar o primeiro amor? Vamos pensar nisso que aconteceu aí. Queridos, eles viviam no meio de falsos apóstolos. Eles viviam no meio dos nicolaítas, que a gente não sabe o que é, mas sabe que coisa boa não é. Eles viviam numa turbulência. Mesmo assim eles perseveravam, mesmo assim eles seguiam em frente, mas alguma coisa lá dentro estava acontecendo. Amém? E aí é onde a gente precisa lembrar, queridos, como aconteceu através da palavra, né, da quinta-feira passada, a respeito do sono espiritual, né? Eu dei um título chamado Não Durma no Ponto, né? Dormindo no ponto, né? Você dorme no ponto, o que acontece? Você perde o trem, perde o ônibus, perde oportunidades. Nossa vida sempre tem dois lados. Isso é sempre, irmãos. Nós temos um viés físico e outro espiritual, amém? Por isso que quando você fala do coração, por exemplo, você fala de um coração físico, aquele que bate, bombeia o sangue, mas você fala também de sentimento, das coisas que estão lá dentro, sim ou não? Por exemplo, existe o andar físico, que é isso que eu estou fazendo aqui, você não está porque está sentado,
mas você também sabe fazer. Isso é um andar físico, mas também tem um caminhar espiritual. Quem está me entendendo aí? E assim também, a gente pode entender aí, irmãos, que na parte do sentimento, do amor, né, do coração, havia um problema. E eles precisavam o quê? Jesus diz. Primeiro, você lembra quando é que isso começou a acontecer? Quando que você deixou de ter aquela inocência, aquela sinceridade? Quando eles começaram a olhar tanta falsidade, tanta coisa errada. Então aprenda uma coisa: aquilo que você vê afeta o teu amor, amém? Mas pode? Não pode, porque quem vai sair perdendo nessa história? Olha aí o que está no versículo. Você precisa se arrepender. E o que era arrepender? É voltar a praticar aquilo que você praticava no princípio. É ter aquele sentimento que você tinha quando conheceu Jesus. Você não ficava tão interessado em como as pessoas estavam adorando. Você não ficava tão interessado e não focava tanto aqueles que faziam de conta que eram, mas não eram. Você estava olhando só para Jesus. Por que os efésios, crentes tão bons, tão fiéis, começaram a perder, começaram a abandonar o primeiro amor? Quando eles foram afetados. O nosso desafio hoje, meus amados irmãos, não é saber quem está certo ou quem está errado, mas é saber o quanto as coisas erradas que a gente vê pode afetar o nosso sentimento. E Jesus está dizendo: eu quero que você se arrependa. Eu quero que você saiba que isso foi uma queda na tua vida. E Jesus não quer que você viva assim. E se você não gosta dessa palavra, mas quiser dar um glória a Deus do mesmo jeito, fica à vontade. Amém, amados? O que Ele quer? Ele quer que você permaneça enxergando para onde está indo. Por isso Ele diz: se arrepende, porque se você não se arrepender, eu mesmo, eu virei aqui, eu virei a você. Ixi, irmão, mas esse negócio não é bom não, né? Porque é bom encontrar Jesus, mas se Ele tiver que vir para tirar o nosso candelabro, misericórdia, né, queridos? Vamos ficar de pé? Porque certamente Ele não te chamou aqui para anunciar no teu coração que você vai perder a visão, que você vai perder a direção de Deus na tua vida. Certamente Ele te chamou aqui para dizer: olha, se por acaso você estiver sendo tão abalado, tão atingido pelas coisas que você está vendo, e apesar de toda a perseverança que você tem, você começa a esfriar, e você começa a perder a essência do Evangelho. A essência do Evangelho não são conquistas, não são vitórias. É uma palavra para um povo vitorioso, mas esse não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, querido irmão, o que é que você vai fazer diante de uma palavra como essa? Pastor, eu vou ter que pensar. Então pense, irmãos. Pense amanhã. Levante pensando. Entenda que os movimentos da igreja não estão passando desapercebidos aos olhos do Senhor Jesus. Entenda que o modo de você se comportar, todo ele está no parecer do Senhor Jesus. E Ele tanto vê as coisas boas que você faz e deseja que você permaneça nelas. Mas esse ponto é importante. Não abandone nada que Deus te deu. Amém? Se Deus te deu um dom, não abandone este dom. Se Deus te deu um talento, né? Não abandone esse talento. Dons, talentos, bênçãos, candelabro, visão,
são as coisas boas que o Senhor está te dando. Amém? Aliás, você já tem, deixa eu afirmar no teu coração, você já tem um candelabro. Amém? Se você quiser fazer um teste, meu amado, amanhã, ou talvez hoje mesmo, quando você sair daqui, na primeira situação que você viver, que vem assim em você aquele sentimento de que não sabe o que vai fazer, ore ao Senhor dizendo assim: Senhor, a palavra diz que o Senhor me deu um candelabro. E se o Senhor me deu esse candelabro, o Senhor está querendo clarear o meu caminho, apontar uma direção. Qual é essa direção, Senhor? E o Espírito Santo vai responder no teu coração. Pode fazer o teste. Coloca a prova. Amém? Agora, queridos, jamais abandone o que o Senhor te deu. Amém? Então você pode agora colocar a mão no teu coração, nós vamos orar. Você pode agora nessa oração declarar ao Senhor o sentimento que você tem perante essa palavra. Você pode dizer a Ele: Senhor, não posso abrir mão da Tua direção, não posso abrir mão da Tua presença. Pai, que nenhum falso qualquer coisa não pode roubar o amor que você tinha no primeiro momento quando conheceu o Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos voltar para aquela inocência de criança. Vamos parar de ficar tão crítico com tudo que nós estamos olhando. Eu confesso, essa palavra é para todos nós, começando por mim. Não é o caso de ter vergonha, mas é a consciência que nós devemos ter, amados, do quanto nós perdemos. Porque se o Senhor tirar o seu candelabro, você vai ficar como um carro no escuro da noite, numa estrada, correndo todo o risco de um acidente. O Senhor não te chamou aqui para você ficar com medo disso. O Senhor te chamou aqui para dizer assim: eu não quero. O que eu quero é que você se arrependa, eu quero que você entenda que se houve um momento que você caiu nesse buraco, você precisa se lembrar disso, voltar lá. E como é que você resolve isso? Mudando. Arrependimento é mudança. E a luz que talvez estivesse embaçada, a visão embaçada, a luz apagada, isso não é coisa que Deus quer para mim e para você. Amém? Ao contrário disso, a Bíblia diz: Deus é luz e não há nele trevas alguma. Não há trevas que possa te consumir, meu irmão. Não há. Não tenha medo das trevas. Tenha medo de perder o candelabro, isso sim. Porque se você estiver com o teu candelabro colocado no lugar certinho, não tem trevas que te vence. Não tem demônio, não tem Satanás. Tem a presença e a proteção do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado nosso, diante da Tua palavra, aqui está a Tua igreja, Deus querido. Igreja que o Senhor conhece. Igreja que um a um o Senhor sabe o que tem feito, conhece as obras, conhece os pensamentos, conhece os desejos, conhece as necessidades. Por isso, nós queremos confiar plenamente no Senhor. E tudo que é em nós, Deus querido, nessa noite entregamos em Tuas mãos. Aceitamos os Teus elogios, como também aceitamos as Tuas críticas. Por isso eu peço agora, nesse momento de oração, que o Senhor venha, em especial, para cada um de nós, Deus querido, e no trabalhar do Teu Espírito Santo, possa apontar em nós o lugar onde nós caímos, para que possamos nos lembrar que aquela não foi uma boa coisa, e que nós precisamos voltar ali, Senhor, e que precisamos nos arrepender. Sim, eu te agradeço, Deus querido, por nos dar esse alerta, porque eu percebo, Senhor, que o Teu amor sobre nós continua o mesmo. A Tua palavra sempre foi poderosa, sempre, e assim aqui estamos diante desta palavra, Senhor, para renovar o nosso coração diante do Senhor, para voltar ao primeiro amor,
aquele amor inocente, aquele amor que a gente sentia, que não se importava com os movimentos humanos, mas acima de tudo, nós olhávamos para os teus movimentos em nossa vida, os teus movimentos no meio da igreja, a tua palavra, o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Eu quero clamar para que todo aquele, Senhor, que aqui está e ouviu a tua palavra, Senhor, possa ter experiências contigo, possam voltar a ser abençoados, possam voltar a crer, Deus querido, que o Senhor está interessado em tudo que acontece na vida deles, para abençoar, para clarear, para que este candelabro jamais saia de seu lugar. O Senhor não tenha que tirar este candelabro por falta de valorização, mas que a gente saiba, Deus querido, o valor, a importância, que a tua luz, o Senhor é um farol para nós, e não somente o Senhor é luz sobre nós, o Senhor é a luz do mundo. O Senhor Jesus não somente é a luz do mundo, como quer que também sejamos, e que isto seja assim na vida de cada um que aqui está, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, e todos que creem e querem receber essas promessas em suas vidas, digam juntos a uma só voz, amém. Então quem creu recebeu, pode aplaudir esta palavra, aleluia, glórias a Deus, obrigado Senhor, glórias.